A paz do Senhor, galerinha dos juniores, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, porque sei que Deus tem cuidado de cada um de vocês. Sei que as lutas têm sido grandes têm sido os desafios, mas Deus está conosco. Amém? Preparados para mais uma escola dominical, que hoje tem por título Felizes os que trabalham pela paz. O nosso versículo para memorizar se encontra em 1 Pedro 3:11. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. O que este versículo nos diz? Nós, como filhos de Deus, temos o dever de manter a paz, sendo amigos um dos outros. Nunca devemos brigar com as pessoas. Pelo contrário, devemos sempre semear a paz e viver sempre em harmonia com os irmãos, com a sua família, com seus amigos. Devemos sempre buscar a paz e a união em todo lugar. Amém? Na nossa lição de hoje, vai falar sobre duas irmãs. Há muito tempo atrás, antes do nascimento de Jesus, vários profetas anunciaram a chegada dele. Um deles foi Isaías. Ao falar do Salvador, Isaías declarou: "E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz." Quando estamos em comunhão com Deus, sua paz nos enche, então devemos compartilhá-la com as pessoas ao nosso redor. À medida que trabalhamos pela paz, somos felizes e reconhecidos como filhos de Deus. Entretanto, há muitas pessoas que não conseguem manter a paz e vivem brigando uma com as outras. São pessoas que ainda não aprenderam que temos o dever de ser humildes, de não pensar somente em nós mesmos, né? Antes devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós e trabalhar para o bem de todos os irmãos na igreja, como o apóstolo Paulo ensinou na carta de Filipenses 2:3. Ao escrever para a igreja que ficava na cidade de Filipos, Paulo agradece a Deus pelas vezes que estes irmãos o ajudaram, pois cooperaram de forma significativa para a pregação do evangelho. Na mesma carta, o apóstolo Paulo aconselha essas duas irmãs que disse para vocês, que são Sintique e Evódia, a viverem em paz, humildade e comunhão. Todos deveriam trabalhar considerando os outros superiores a si mesmo. Pensando nisso, Paulo escreveu uma carta para essas duas irmãs, Evódia e Sintique. Essas duas irmãs eram amigas na fé e durante muito tempo trabalharam unidas com Paulo pregando o evangelho, incansavelmente. Mas um dia se desentenderam e pararam de se falar. Sabendo disso, Paulo ficou preocupado, com muito amor, pediu para que retomassem a amizade delas e voltassem a ter o mesmo pensamento de antes, quando concordavam em viver juntas e trabalhar juntas na igreja em prol do evangelho. Paulo conhecia a impossibilidade de se fazer a obra de Deus e ficar aborrecido com o irmão. Ou seja, eu não posso trabalhar na igreja e viver de cara feia, de cara virada com o meu irmão. Isso é impossível. A Bíblia diz que devemos viver unidos em amor com os irmãos, para que o mundo conheça que somos seguidores de Jesus. Mas às vezes, por qualquer motivo, nos chateamos e até deixamos de falar com um amigo, não é mesmo? No entanto, não devemos agir assim, pois quem é filho de Deus tem o dever de promover a paz e viver em harmonia com todos. Mesmo que alguém te aborreça, é nosso dever buscar a reconciliação. O exemplo dessas duas irmãs nos ensina uma lição de grande valor. Agora somos filhos de Deus e nunca devemos provocar ou entrar em confusão com alguém. Pelo contrário, estando em nossas condições, devemos sempre trabalhar para promover a paz.
A palavra de Deus nos ensina que quando depender de nós, devemos promover a paz com todas as pessoas e em todas as situações, seja na nossa família, seja na sala de aula, seja na igreja, mesmo que alguém nos irrite, tire a nossa paciência, nós devemos sempre promover a paz, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de Príncipe da Paz. Somos filhos de Deus, então não podemos viver brigando, arrumando confusão, falando mal um do outro, batendo, nem no seu irmão, nem nos seus primos. Então você deve andar e saber que você é filho de Deus, então você tem que dar bom testemunho. Um exemplo simples do que é ser pacificador. Pacificador é aquele que promove a paz. Sabe uma xícara quando cai e quebra a alça? A gente vai lá, pega uma cola especial e junta a alça na xícara novamente, não é? A alça estava separada da xícara e a cola une a alça à xícara novamente. O pacificador é como se fosse aquela cola que restaura a xícara quebrada, unindo as partes que estavam separadas. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Digo isso por experiência própria, pois, tenho muitas vezes o pavio curto, mas nestes anos que tenho servido a Deus, todos os dias eu tenho buscado fazer a vontade do Senhor. Tenho pedido que o Senhor me ajude a viver o Evangelho verdadeiramente. Tenho buscado viver em paz na minha família, dentro da minha casa, que é o lugar mais difícil da gente viver em paz. Tenho buscado fazer a obra de Deus e viver em paz com os irmãos na igreja, né? Porque esta é a vontade de Deus e o nosso dever como filhos de Deus é buscar agradar ao nosso Pai, que é Deus. Amém, crianças? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor abençoe e nos capacite, Senhor, para que possamos ser pacificadores, para que possamos promover o teu reino nesta terra, que através dos nossos testemunhos, que através, Senhor, das nossas vidas, das nossas atitudes, possamos refletir o brilho de Cristo que há em nós. Abençoa cada um destes juniores, Senhor, entra com a tua providência no lar. E se por acaso, Senhor, estiver faltando paz pelas adversidades e lutas e situações tristes que cada um tem passado, Senhor, o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor derrame a sua paz, que o Senhor derrame o seu conforto, que o Senhor derrame o seu consolo sobre cada lar, sobre cada família, Pai, restaurando, restituindo, Senhor Jesus, e abençoando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amo vocês, juniores. Beijos.